Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem, estou feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a meditar comigo num texto que está lá em Lucas, capítulo de número 11, os versos 24 até o verso número 26, que diz assim: Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Me parece que essa palavra de Jesus é uma advertência sobre o perigo de uma reforma superficial na vida de uma pessoa. Uma reforma que só é de aparência, só é externa, mas que não é uma transformação, uma regeneração verdadeira provocada pelo Espírito Santo na vida daquela pessoa. Jesus está ensinando que simplesmente se livrar de comportamentos ou influências malignas não é o suficiente se o nosso coração não for preenchido pela presença e pela obra do Espírito Santo. É isso que ele está querendo ensinar aqui. Essa ideia de uma limpeza externa, de uma reforma externa, sem uma transformação interna, não é inteligente e não é boa, né? Ela pode ser muito enganosa, ela pode se tornar um equívoco fatal para a vida das pessoas. Porque toda boa obra, todo dom perfeito, toda graça, toda verdadeira transformação procede do próprio Deus para nós. Efésios capítulo 2, o verso número 8, diz que Ele, o próprio Deus, Ele nos dá o dom da fé para que nós venhamos ter fé em Cristo. E por isso a salvação, a limpeza interna só pode ocorrer desta forma, com a ação do poder do Espírito Santo. A transformação interna é notável. E é isso que de fato importa, né? Só uma aparência, uma capa bonita não é suficiente. Outro alerta que nós percebemos aqui é o perigo de uma vida vazia espiritualmente. As pessoas que são legalistas, né? Elas fazem de tudo para se mostrarem externamente aquilo que elas não são por dentro. Se abrir elas, o que está lá dentro não é nada daquilo que elas dizem que amam, que elas dizem que fazem, né? Então, esse é um grande perigo, porque não demonstra a verdadeira conversão. A verdadeira conversão, ela envolve não apenas o arrependimento do pecado, mas também a fé em Cristo e a renovação do coração pelo Espírito Santo. Se o coração permanece vazio, ou seja, sem a presença de Deus, que é o Espírito Santo, esse coração fica vulnerável. E ele fica vulnerável a todas ou qualquer influência maligna. É como se um terreno estivesse desocupado. Se esse terreno não for ocupado por Cristo, ele será invadido por algo pior. Nós precisamos pensar nesse texto também sobre a condição de que o próprio Jesus diz que aquele que vive desta maneira, de uma maneira como se tivesse uma casca, uma capa, uma vida superficial, ela pode viver o final da história pior do que estava no início. Ele faz esse alerta. Ele vai dizer que quando o mal retorna a esta pessoa, ele não volta sozinho. Ele traz outros com ele. Quando o espírito maligno retorna àquela pessoa, ele não volta sozinho mais. Ele traz outros ainda piores do que ele, que é o que vai fazer com que essa pessoa entre numa situação pior do que aquela que ele vivia antes. Não é sem mostras que nós vemos pessoas muitas vezes que professaram a fé em Cristo e agora estão no pior lamaçal possível,
pessoas que se diziam crentes, pessoas que diziam amar a Cristo, pessoas que cantavam sobre Cristo, pessoas que pregavam sobre Cristo, e agora elas estão num lamaçal, numa escuridão terrível. E veja que nós não podemos julgar as pessoas internamente, porque nós não enxergamos internamente essas pessoas, mas os resultados da vida destas pessoas são mostras de que eles estão muito piores agora do que estiveram lá no início da vida. E então é exatamente isso que Jesus está fazendo de alerta aqui. Jesus está dizendo: cuidado com a hipocrisia religiosa. Tenham cuidado. Onde alguém pode tentar mudar seus comportamentos simplesmente pela força dele, deixando Cristo de lado e o poder do Espírito Santo de lado, essa pessoa pode entrar numa situação muito difícil. Em resumo, Jesus está enfatizando a necessidade de uma regeneração genuína, onde o Espírito Santo transforma o coração do homem. Caso contrário, qualquer melhora é temporária, e se é temporária, será inútil ou até mesmo prejudicial a longo prazo. Mesmo porque tudo que vem da parte de Deus vem do próprio Deus, no poder do Espírito Santo. E por isso, nós devemos pensar bem e andarmos nos caminhos do Senhor e amarmos ao Senhor. Não pelo que Ele faz por nós, não pelo que Ele nos dá, mas simplesmente pelo que Ele é. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.